Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de debate e comentário político e económico. Boa noite, Joaquim Jorge, obrigado por estar cá. Hoje vamos começar com futebol e estas grandes emoções nos últimos dias com o Porto e o Benfica em jogos muito importantes, com resultados bastante fracos para o Benfica. De repente, tudo que parecia tão bem encaminhado está-se a saldar num grande fracasso. Exato, se calhar até se arriscam a perder tudo. Não, quer dizer, contra o Benfica, o Jorge Jesus, o problema do Benfica, eu estou a falar como um fulano distante do Benfica, que já apreciou o Benfica, que tenho 55 anos, que sou do tempo do Eusébio e sou do tempo do Benfica ganhar um campeonato sem perder nenhum jogo e sou do tempo de ter um presidente chamado Borges Coutinho, não é? Repare, o Jorge Jesus não é pessoa indicada para estar no Benfica, é uma figura histriónica, por tudo, o aspecto dele, a postura dele. Pouco... Repare, depois o que passa é ele ajoelhar-se. Claro, depois de todas aquelas declarações, somos os maiores, vamos ganhar, vamos vencer, as pessoas estão fartas de vitórias morais. O Jorge Jesus faz lembrar de Portugal. Desculpa, é Portugal no seu melhor, que é sempre a armar, novos ricos, vamos gastar, vamos fazer, é o que se chega. Portanto, contra o Porto, contra o Benfica, o que é que aconteceu? O Jorge Jesus, para mim, perde o campeonato com o Estoril, porque não sabe gerir o plantel, porque quem não tem culpa disto são os jogadores e os adeptos, excepcionais, sofredores, não tanto como ao Sporting, mas uma coisa impressionante. Repare, quando se perde um jogo contra o Porto e se tem uma atitude altiva, de convencimento, que somos os maiores, de armanço, logo a seguir, com o Chelsea, deveria recolher-se, claro, proteger-se, tratar de controlar o balneário, não é? Ser mais o mínimo de perdas, caladinho. Sabe que o Chelsea é uma equipa temível. Claro. O Chelsea é o campeão europeu e ganhou com esta tática o Barcelona. Claro. Percebe? Não é qualquer um. O último a rir é o que ri melhor. Esperar, estar ali, certo. Deixa-me só dizer uma coisa antes de falar. Repare, o Benfica, o Jorge Jesus não aprende o Mourinho. Eu aprendo imenso com o Mourinho, até de tática e de estar na vida. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Também tenho algumas ideias próprias que ele, se calhar, até era capaz de comungo dessas ideias. Repare, quando o Real Madrid vai jogar ao Barcelona e aquilo está quente, o Real Madrid não dorme no Porto, não dorme em Barcelona, vai no dia, 1 hora ou 2 antes, diretamente para não ouvir bocas. Estavam num hotel, eu posso estar à vontade porque era à beira de minha casa. Manifestações, barulho a entrar, depois disseram que foram treinar ao Lessa, depois vieram, já viu a confusão que é? É, muita confusão. E ainda por cima ficam num hotel que é o maior reduto de portistas por metro quadrado, que é onde eu vivo. Aquela zona ali de Gaia. Claro. Repare, depois, a postura dele devia-se ter calado. Nós não podemos. Isto faz-me rir. Ele faz-me lembrar uma figura histriónica. O que é isso? Ele agora, no fim do Chelsea, o que é que adianta dizer que jogou bem, que tem posse de bola, que controlou tudo? E o resultado? Claro, não se joga para o resultado. Eu acho que quando se joga futebol num jogo destes, o que conta é o resultado. Vitórias morais, 0. Claro, não conta lá. Repare, a postura... O Benfica precisa de mudar de treinador, que parece que já renovou o contrato. Precisa de mudar de treinador e precisa mudar de presidente. Precisa ter outra atitude, outro comportamento, outra postura. Eu às vezes ouço o Pinto da Costa e não percebo muito bem o que ele diz. Mas quando ele diz que é muito bom o Jorge Jesus estar no Benfica, eu agora percebo. Realmente, enquanto lá estiver, não ganha nada. Repare, está perdeu... sempre prestes a ganhar, está quase a ganhar. Não, está bem, mas morrer na praia, valha-me Deus. Para se ganhar é preciso postura, consistência, atitude. Os pormenores, percebe? Quer dizer, aqui para o Porto veio jogar ao empate. Quem joga para o empate perde sempre. Claro. E foi um pouco que aconteceu também com o Chelsea. Pois, porque repara, agora o campeonato não está a ganho. Agora, podem perder o campeonato domingo, não é? Podem ganhar também. E depois a Taça de Portugal. Os portistas, se ganharem um campeonato, vão lá todos e são todos pelo Guimarães. Não ponha a mínima dúvida. Sim. Já viu o que é ter tudo na mão e perder tudo? Bem, quando uma pessoa tem tudo na mão e não ganha nada, algum problema é da pessoa. E, digamos, o Benfica vive este anátema. E esta reviravolta do Porto, nestas últimas semanas? Já se previa ou é bastante uma surpresa?
eu tenho vindo a perceber, o Porto tem uma mística, tem uma atitude que é reserva, não falar, trabalhar nos bastidores, preparação mental, física, postura, personalidade, acreditar sempre, jogar até o último minuto. Isso é o que se vê em Inglaterra e num países que... Portanto, o Pinto Costa não fala, já se está a rir, baixinho. E agora, se calhar, no domingo ri salto. Já viu? E o que é que podemos comparar? O Benfica tem jogado... Olha, comparar estas duas equipas com a política portuguesa. Quais são, o que é que... O Benfica quem seria o nosso Pinto Costa? É fácil, o Porto parece a Alemanha, o Benfica parece Portugal. O Porto parece aquilo a que se deve ser, ronha. Ronha não é ronha de fazer coisas ilegais, é de contenção e atenção e concentração. Claro, percebe? Porque o Porto é um viveiro de dinheiro. Estão fartos de vender jogadores. Eu, desde que nasci, ou quando vou desde o futebol, sim. Eu lembro-me do Geraldão, sei lá. Continuamente, isso são histórias que nós ouvimos. Mas consegue comatar a saída de um Falcão, já viu? Quer dizer... Isto, é que o Porto abanou. Eu não ligo muito a futebol, eu não sei o nome de jogadores. E aquela ideia completamente absurda e parva do presidente da EDP de achar que é mais importante o Benfica ganhar que o Porto. Pronto, então o PIB também agora desceu, o Benfica voltou a perder. Quer dizer, isso cai-nos... Lá vai o Pinto da Costa reunir com uns operadores de eletricidade e vai propor um bom negócio, lá vão os portistas todos para lá e se calhar outras pessoas que beneficiam que não são portistas. Mas como é que se pode explicar estas coisas de pessoas que deveriam ter, pela posição que ocupam, pelo currículo que têm, deviam ter o Pinto da Costa teve, mas se calhar isso até deu uma força adicional ao claro, Porto. Isso é aquelas coisas que o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Claro, pronto, é que vão dar sempre razão ao Pinto da Costa, que o Norte tem que ser contra Lisboa, que eu sou também um bocado contra isso, percebe? Que o melhor sinal que existe em Lisboa é dizer... temos que voltar ao tema da regionalização, que já se começa novamente a falar. Mas mudando agora para um outro tema, volta-se a falar na Constituição, há claramente, digamos, começa a haver claramente, ou sempre houve, mas já é declaradamente que existe uma facção de pessoas e dirigentes do PSD e do CDS que são frontalmente contra a Constituição e que acusam de ser ela digamos, a origem dos males. Isso é assim ou não é nada disso? E esta polémica de a Constituição ser ensinada nas escolas? Isto sabe que eu sou ao contrário da maioria dos revolucionários. A maioria de pessoas da minha idade veio da esquerda para a direita. Durão Barroso, alguns comentadores... Quando eram novos. Eu, quando era mais novo, era muito mais direito e tenho vindo para a esquerda. Ah, é? É. Eu sou um social-democrata avançado. Não sei se existe isso, mas sou. Em que há determinado... Não, eu sou da linha do Olof Palme. Agora é na moda muitos políticos... Eu sou da linha do Olof Palme, vou-lhe dizer porquê. Primeiro era o Estado Social, pagávamos impostos e tínhamos direito às coisas. Qualquer estrangeiro podia viver na Suécia. E depois o Olof Palme foi morto à saída de um cinema, assassinado, sem guarda-costas, sem nada. Eu sou contra esse tipo de mordomias e excesso de coisas, percebe? Pelos funcionários políticos do Estado. Claro, portanto, porque a Constituição foi aprovada em 2 de abril de 76. Eu, na altura, achava que ela era muito esquerdista, muito socialista. Sim, na altura, a de agora já foi retirada muita coisa. Mas, graças a Deus, viva a Constituição. É por isso que eu queria falar nisso. Se não fosse a Constituição e ver as normas, o que é que esta gente já tinha feito às pessoas? Exatamente. Estão a desmantelar o Estado Social e eu devo muito, agradeço piamente ao Jorge Miranda e aos chamados pais que eu não sei quem são. Todos os deputados da Assembleia Constituinte pois, são mas pais havia uma da comissão que redigiu isso. Sim, está bem, mas repara, acho um bocado exagerado haver pais e filhos e netos. Sim, mas o Jorge Miranda sabe interpretar bem aquilo e dá a cara por aquilo. Dá a cara. Repara, a Constituição, se não fosse isto, estas normas de subsídios de férias inconstitucionais, a equidade, o exagero de cobrar impostos, porque há aqui normas que são tomadas agora que toda a gente já percebeu que são inconstitucionais. Eu não sei, o Governo deve andar a enganar a Troika, andamos a enganar a nós, ou tenta enganar a Constituição, o Tribunal Constitucional. Já alguns comentadores lançaram esta semana, estes dias, essa ideia de que isto tudo foi combinado dentro do Governo para parecer que havia divisões e tal, que era para enganar a Troika. É uma peça. Agora,
Mas isso não faz sentido, porque a Espanha, já há uns meses para cá, 6 meses, que a Espanha e a Irlanda tinham dito à Troika, e a Troika tinha aceite, que não ia aumentar a austeridade em 2013 e 2014, de forma a não aumentar o desemprego. Isso foi dito pelos governos desses países no início deste ano. E bateram-lhe o pé. E, portanto, a Troika aceitou porque foi uma argumentação válida. Porque é que o nosso governo, em vez de andar com estas gingas-jogas, não argumenta? Mas o Paulo tem toda a razão, mas é que a Espanha inteligentemente viu o que se passou pela intervenção em Portugal e aí o Sócrates tem razão, ao não querer ser intervido. Exatamente. Portanto, como foi só nos bancos, tem alguma margem de manobra. E a França também. Agora, eu estou espantado, é que eu estava à espera que a Espanha se aliasse à França, a Portugal, à Grécia e à Irlanda. Afinal, a Espanha não precisa de se aliar. Basta o tandem Espanha, França e Itália e conseguem as coisas. Sim, basta Espanha e Itália, até porque já se notou nos últimos dias, nas últimas semanas, que, havendo convergência de posições entre Espanha e Itália, a Alemanha abaina um bocadinho. Aquele tema, é engraçado, lembra-se do tema que nós falarmos regularmente, que é as admissões de funcionários públicos. Finalmente, ontem, foi publicado os números das admissões e das saídas em 2012, e era como eu dizia. Portanto, o que se passou foi que o saldo foi negativo em cerca de 30 mil funcionários, essencialmente professores, 30 mil, quase todos, foram professores que saíram, mas o número de entradas de novas foram 70 mil. Portanto, num período de vigência deste governo, um pouco mais, entraram 70 mil novos funcionários públicos e saíram 100 mil. Eu sei. Portanto, o saldo foi 30 mil. Mas, se não tivessem entrado... E ainda estão a sair, que na contagem não conta que saíram mais de 20 mil. Sim, mas aquilo que eu dizia... Não iam aquilo que eu dizia que estava correto, porque eu já tinha visto alguns indicadores... Pois. Que se tivesse em junho, quando o governo tomou posse, no final de junho de 2011, ou logo no início de julho de 2011, se tivesse dado uma instrução clara que não havia mais admissões, neste momento não era necessário este drama à volta. Deixa-me só dizer uma coisa que é o nosso drama. Agora que o Gaspar e outros estão a ter a noção como funciona o seu Ministério e as dificuldades para o pôr em prática, vão embora. Veja, nós estamos sempre a mudar... Não sei se vão embora. Vão completamente, desculpa. Vai, completamente. Vamos ver. Aliás, o Marcos Mendes, mais uma vez, faz um erro de cálculo, que é... O Conselho de Estado acertou. É pena não ter acertado é pena não ter acertado no jogo do Benfica. Esta convocatória do Conselho de Estado vem a tempo, já vem atrasada, faz sentido. Deixa-me só voltar atrás. Muita gente pensa que é o Gaspar que vai para a Europa. E a minha convicção é que é o Pedro Passos Coelho que vai para o lugar do Durão Barroso. Mas depois a gente fala aqui, está bem? Sim, isso parece um longo shot. E o Gaspar pode ir para um alto cargo da Europa, como estilo Olli Rehn ou coisa do género. O Cavaco faz-me rir, quer dizer, então nós agora vivemos num país cristão, mas não somos todos. Agora apela-se à Nossa Senhora. A Nossa Senhora é que fez com que a 7ª avaliação fosse feita. Fosse positiva. Isto faz-me rir, quer dizer, e quem não é cristão? Sabe que há tempos houve... Há cristãos que até nem sequer aceitam a Nossa Senhora de Fátima. Então há uma norma num país europeu, na África do Sul, que ganhou uma questão... Então não é na Europa, é na África do Sul. Sim, enganei. Que o pai dessa criança moveu uma ação que não achava que dentro da sala de aula não tinha que ter um crucifixo, que induzia a uma religião, então devia ter todos os símbolos, e ganhou essa questão. Claro. Veja, nós somos um Estado laico republicano. Eu acho que a Igreja nunca se tem que meter na política. Mas, quer dizer, os políticos fazem com que a Igreja se meta. Portanto, Nossa Senhora, agora vamos rezar para quem? Para ver a 8ª avaliação, que por acaso foi adiada para depois de setembro, ou em cima por causa das eleições autárquicas. O Cavaco e esta convocatória do Conselho de Estado, isto já não vem um bocado a destempo? Fora de tempo. Perspectivas da economia portuguesa no pós-troika. Isto deve ser de uma pessoa que não vive em Portugal. É isso que eu estou a dizer, vem a destempo, porque era importante era ter discutido esta questão da... mas é que o Cavaco Silva, eu trato as pessoas pelo nome, não vou tratar por presidente. Ele vai deixar de ser presidente, depois não sei, é tudo ex, quer dizer. Cavaco Silva, que não é menos respeito pela pessoa. Cavaco Silva
O Conselho de Estado é um órgão de consulta que o pode ajudar até a não ter o ónus dessa responsabilidade, que é a dissolução do Parlamento, a situação política atual. As mensagens ao Parlamento. Claro, mas não, como se o Conselho de Estado por escutas, recorda-se. Quer dizer, isto é surreal. Porque o problema é como podemos resistir a isto, pode seguir cortando mais, o que se pode esperar. Quer dizer, o que eu acho é como é que é possível ter um Presidente da República deste tipo. Quer dizer... Isto faz-me rir. Acho que tem-se a sensação, eu sempre, digamos, sempre fui muito pouco confiante no cargo de Presidente da República, na sua utilidade no sistema atual político português, que, como está, não funciona da melhor maneira. Mas dá-se a sensação de que essa ideia de que a Presidência da República e o atual Presidente da República, digamos, acho que é das alturas em que menos opiniões positivas há. Estamos mesmo num fundo da apreciação. Claro, repare, e há outra coisa na Constituição. Isso... O Presidente não pode... O Presidente tinha aqui... Eu, se fosse Primeiro-Ministro, convidava, que está na Constituição, o Presidente da República para presidir ao Conselho de Ministros. Correto, é o que o eu estou farto de dizer isto. Se ele negasse isso... Estava defendido, o Primeiro-Ministro. Então remamos todos para o mesmo lado, ou eu avisei, eu alertei, eu fiz. Sim, parece que está já fui Primeiro-Ministro, eu fui um grande ministro. Árbitro. Foi um grande Ministro das Finanças. Não, é um árbitro, mas não tem jogadores. Sim. É um jogo de PlayStation em que não existe. Exatamente, é virtual, não está na realidade. Nós precisamos de alguém... As pessoas querem lá saber da pós-troika. E até se calhar até para o próprio Primeiro-Ministro era bom ter às vezes... Se calhar ele precisava ter alguém que lhe dissesse, olha, publicamente, o governo não está a ir bem por aí, porque se calhar o Primeiro-Ministro muitas vezes é forçado a ir por certos caminhos que não concorda totalmente. Que o Paulo diz, e eu também, que é, eu sou a favor, não sou nada do que diz o Paulo Portas muitas vezes tem errado. Aquilo dos subsídios, de que não se devia cortar no privado e no público, veja a confusão que deu, que bastava cortar um subsídio a um funcionário público, e nem que fosse 70% a um privado, dava estas contas todas. Eu estive a ver por alto. Ou então um subsídio a cada um a partir de determinado montante. Não dava confusão nenhuma, mantinha-se o salário e tudo. Veja bem, agora está outra vez a criar confusão com as pensões. As pensões têm que se ver para trás. Tem que se recalcular tudo. Injustas. Tem que se recalcular tudo. É a única maneira. Reacerto, reformulação, recalque. É os 3 R's. Vamos andar meses ou anos. Pronto, porque está a falar nos mais baixos. Nos mais baixos mantém-se. Agora, uma pessoa que não fez desconto... A maior atrocidade é nos privados, que nunca faziam descontos e faziam nos últimos 15 anos e contavam os 10 melhores. Há várias atrocidades. Mas essa é importante. Mas se o cálculo, mesmo que mesmo que não se usasse de imediato o recálculo das pensões, mas era um indicador que o povo queria saber, olha, aqui este recálculo dava tanto. Quantos anos vamos demorar até equalizar isto? Mas o Paulo agora falou de uma palavra que se chama explicação. O Presidente, se fosse um tipo intelectualmente... Sólido. Não, ele é sólido agora. Não é. Era, se o Primeiro-Ministro não explicasse ao país o que estava a passar, se ele sabe tanto, explicava ele. Ou nomeava um conselheiro económico. E ao Facebook e punha lá. Exatamente. Não dava trabalho nenhum. Dizer, olha, esta medida provavelmente vai dar isto. E eu faria assim. Então não pode haver divergências. Ou no próprio Conselho de Estado obrigava a haver essa discussão e ser tudo clarificado. Mas repare, mas nós vamos falar... Repara outra coisa que eu acho importante. Há uma sondagem que o PS já tem mais votos, última, da Eurosondagem, que é competente, não estou a dizer que seja fiável, real, mas é um indicador. O PS já tem mais votos que o PSD e o CDS. Sim, e o PCP já tem mais quase 13%. O Bloco de Esquerda já passou o CDS. Portanto, a tática do CDS não está certa. O CDS vai deixar de ser um autocarro. O CDS aspirava a ser um autocarro de 2 andares. O CDS está entre a espada e a parede, tem pouca margem de manobra. Então que saia do governo. Não, mas eu acho agora estamos a 3 ou 4 meses das eleições autárquicas. Essa é uma grande sondagem.
E, portanto, eu penso que... Por acaso, você tem toda a razão. Nunca vi na minha vida e pensei na minha vida, ao fim destes anos, que vão para 39, 40 anos de democracia, antigamente um Presidente da Câmara gostava de ficar sempre à beira de um membro do Governo e agora até foge. Já viu? Eu acho que era... Já viu isso? Sim. E temos candidatos a dizerem, como aqui em Gaia, que o Ministro das Finanças devia ser... Mas eu não acho correto isso. Teve calado enquanto não foi escolhido. Depois teve o preto no branco. Desculpe lá. Pois. Não vamos com pecos do futebol. O que eu estava a dizer é que acho que mas o Primeiro-Ministro já disse que não se demitia, mas acho que é um momento muito importante que se houver uma derrota estrondosa, se houver uma grande derrota do PSD e do CDS nas autárquicas, o Governo devia ponderar. Digo-lhe já, o Governo mantém-se porque o grupo parlamentar do PSD aparentemente está coeso. Sim. Porque se não estiver, acho cai. Que continuam... E para acabar aqui breves comentários a 2 ou 3 situações, fomos aos tais mercados, emitimos a dívida há 10 anos a 5,7%, que é um valor alto, mas que a teoria de que isso vai ajudar as outras taxas de juros a baixar. O que é facto é que todo o mundo e na Europa toda as taxas de juros baixaram e o Gaspar só é Primeiro-Ministro, só é Ministro das Finanças em Portugal, portanto não é por influência do Gaspar ou do Passos Coelho que os juros baixaram. É todo um ciclo mundial e europeu que vai nesse sentido. Portanto, de qualquer maneira, acabaram os alibis. Já estamos nos mercados. O que é que falta? Falta pôr a economia a crescer. E isso é que continuamos a não ter respostas do Governo. Sabe que o Pedro Passos Coelho lembra-me muito o Sócrates numa versão... Anti-Sócrates. Não sei, se calhar, ou numa versão light, isto é... Dá as notícias todas alarmistas e de repente parece que tirou tudo e depois parece que dá aquilo que é um direito. Por exemplo, os funcionários públicos não têm subsídio de desemprego, de repente já têm. Vão ser todos despedidos, depois já não são. Acha que isto é fazer política? É revolução permanente, é troiquista. Mas ele pensa que os portugueses vivem à base de ansiolíticos. É uma política troiquista ou trotskista. Sabe que isto parece Xanax, isto faz-me rir. Que as divergências que havia já Sabe que há pessoas no Partido leigas... Comunista Soviético entre uma facção mais institucional... do Lenin e depois do Stalin e do Trotsky, que era... Portanto, acho que aqui eles seguem mais uma versão... Eu tenho amigos que param comigo no mais café trotskista. E dizem, não ligues a isso não vai mudar, tem calma. Mas também, por um lado, tivemos essa notícia da ida aos mercados que, digamos assim... Também era mais ou menos depois do que se passou, do estrangulamento e das poupanças a todo custo. Era uma espécie de medalha de honra de prata para o Vítor Gaspar, que conseguiu. Neste momento não há alibis. A Troika aprovou a 7ª avaliação porque se criou também aqui um grande zum de que vêm aí os papões da Troika, quando a Troika tem aprovado sempre nos outros países, na Grécia e na Irlanda e em Portugal. E tivemos a saída dos números do PIB do primeiro trimestre, onde a variação acumulada nos últimos 12 meses é catastrófica. Temos um PIB a descer praticamente 4%, acho que só existiram 3 casos em Portugal de valores desta grandeza, que foi em 2009, porque a recessão mundial era altíssima, portanto os 4% nem era mal de todos, havia países a descerem 6%, e outra vez que foi em 77 ou por aí, quando também houve um grande choque económico derivado à ressaca das nacionalizações e em simultâneo aumento de petróleo. E neste momento estamos numa situação económica que aparentemente não conseguimos resolver. Mas não se sente esta urgência no Governo. Sente-se ou não? Existe ou não? O Governo faz-me lembrar uma pessoa que tem um braço, como deve saber, e há o nervo motor e sensitivo. Eu noto que este Governo parece zombie. Isto é, não tem sensação. Não tem sentimento. Só motor. É uma analogia interessante. Eu lembrei-me agora. Se calhar a gente tem que mudar o programa a falar de outras coisas. E então, a conclusão disto tudo é que o poder de compra e o PIB português está ao nível do início do ano 2000, ou seja, os 12 anos do euro
É 17, são 17. Exatamente. Os 12 anos de euro em Portugal redundaram num crescimento nulo, portanto... Fantástico. É um fracasso completo. Há que pensar isto com seriedade. E por hoje é tudo, até à próxima semana.